dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao O seu, o nosso Davcast de hoje. Meu nome é Ana Luísa. E meu nome é Luiz Augusto. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o impacto da pandemia em nossas vidas com o tema do digital ao presencial. Vamos falar tanto na questão escolar, como foi a volta ao ritmo quando estávamos acostumados a utilizar a internet para os estudos, e também falaremos a questão social, de como foi a volta a se Socializar, Luiz. E de como foi a voltar a se socializar novamente depois de tanto tempo em casa. Todos nós sabemos que a pandemia foi algo que trouxe muitos impactos para as nossas vidas. Isso é um fato que não podemos negar. Por isso, hoje iremos dar início em nosso episódio de hoje falando de como foi essa transição do meio digital ao meio presencial na questão do estudo. Querendo ou não, quando a pandemia começou, tivemos que nos adaptar, né, àquela nova realidade. E não podíamos deixar nossos estudos de lado. Por isso, tivemos o ensino feito através das aulas online e o famoso EAD, o que nos proporcionou várias experiências. Ô, Luiz, você tá parecendo um raí, velho, não pode falar. Oh, não julgue não. O que você tá rindo, Luiz? Por que você tá rindo, cara? Podíamos. Essa é nova. Nham. Ah, tá, é eu. O advogado, ele para no meio, tem que falar dele, depois é eu. E claro, como mencionamos nos episódios anteriores, ter nossas aulas online teve sua parcela positiva, porém teve a parte ruim. As aulas através de materiais digitais e ter um Google ou outras ferramentas ao nosso lado acabou facilitando, entre aspas, os nossos estudos. Como tínhamos, né, todo esse meio ao nosso lado, muitos nem se importavam em realmente fazer as apostilas ou estudar, né, de verdade. Só íamos pegando respostas da internet e mandando para os professores. Famoso brain. Com certeza. Isso era óbvio que prejudicaria os nossos estudos, pelo simples fato de não aprender nada, pois só copiar da internet não era aprender e afetou muitos estudantes, pois perderam 2 anos quase de estudo e aprendizado. Bom para aqueles que não ligavam, não foi um problema, mas as pessoas que realmente gostavam de estudar ou queriam aprender foi uma frustração. Além, né, para muitos, as aulas online não eram o suficiente para aprender, pois ter um contato com os professores era muito mais fácil, né? Sim. Ter um contato presencial, né, de um professor facilitava muito para alguns alunos, né? Muitos não iriam entender esse, né, sentimento ou sensação. Mas sim, ter a aula presencial é bem mais fácil e vantajoso. Na hora de aprender, ter um contato além das telas é muito mais eficaz. Sim. Então, sim, as aulas online teve seu ponto negativo. E, querendo ou não, isso afetou muito no presencial, pois muitos alunos voltaram muito defasados, com matérias atrasadas ou sem nenhum conhecimento sobre tal matéria. Então, não devemos esquecer o fato de só ir pegando respostas na internet prejudicou muito na hora das aulas presenciais. Na volta do ensino, que era ser acostumado antes da pandemia, mas vamos enxergar o lado positivo dos meios digitais em nossas escolas. Aulas e rotinas de estudo, pois não podemos deixar de lado o fato da internet ser de muita importância. E um meio para facilitar os nossos estudos e uma forma de substituir. A internet facilitou muito. Podemos tomar como exemplo positivo o fato, né, no meio de uma aula, enquanto está tendo, né, uma explicação de matéria e surge uma dúvida ou questionamento que são difíceis de, né, o professor explicar. Então, recorremos à pesquisa. Em aspas? Entre aspas, né? E nos aprofundamos no assunto, estudando através, né, de pesquisas, além de também ter ajudas de videoaula, né, para auxiliar na explicação da matéria ou assunto abordado.
Bom, falamos como foi esse meio digital, do meio digital ao presencial, no quesito escolar, mas vamos falar de como isso afetou no nosso social, de como foi voltar a se socializar depois de muito tempo preso dentro de casa. Ter o contato, né, com as pessoas e socializar, né, é muito importante quando se vive em sociedade. Além de nós nos proporcionar ensinamentos, conhecimentos e experiências de vida, socializar não é sobre fazer amigos, e sim aprender e entender o mundo em que se vive. Sim. Além disso, o socializar é muito importante para a saúde. O contato social ajuda a diminuir a solidão e evitar a depressão e a ansiedade, além de ajudar a manter o nível de estresse controlado e assim ter uma boa saúde mental. Mas com a vida, né, na pandemia, esse ato de socializar foi afetado. Mas com a vida na pandemia, esse ato de socializar foi afetado, pois tivemos que nos isolar do mundo. Porém, para as pessoas que têm dificuldade de interagir, o fato de se isolar não foi tão ruim. Mas para aquelas pessoas que adoravam sair e ter contato com o mundo, foi um grande choque e tapa na cara. Realmente. Eu nem gostava de sair, mas eu gosto de conversar com as pessoas, então eu me senti bem... Ficou só. É, né? fiquei sozinha. Mas é isso mesmo. E para as pessoas que se isolam. E para essas pessoas se isolar do mundo, no susto, de repente, afetaram muito elas. E essas pessoas acabaram desenvolvendo problemas como a solidão, sentir a falta de interagir e assim desenvolver os problemas mais sérios como a depressão. Então, uma forma, né, das pessoas se conectarem novamente com o mundo, mesmo estando em uma pandemia, isolados, foi a internet. Foi a internet, foi conversando com as outras pessoas através de uma tela, porém correndo o enorme risco de perigo. Assim, quando a pandemia acabou, as pessoas não sabiam mais como interagir e socializar. E assim acabaram trocando essas interações por meio do celular. E acabou trazendo problemas na socialização do jovem e que com certeza os afetarão no futuro. Exato. É compreensível essas pessoas que gostam de ficar nas suas casas, né? De não gostar de sair. Porém, ainda assim, é importante saber se socializar e interagir com as pessoas. Pois senão, como essas pessoas conseguem, né, um emprego, elas não passariam, né, nas entrevistas. Portanto, saber se comunicar com as pessoas e, né, depois da pandemia, ficou mais difícil essa interação. Esse foi um dos principais pontos negativos que a pandemia nos trouxe nesse quesito social. Luiz, por que você acha que tantas pessoas Prefere? preferiam... Luiz, por que você acha que tantas pessoas preferiam ficar em quarentena até hoje? Acho que é na questão do medo, né? As pessoas até hoje ainda têm medo de pegar, né? A Covid, Sim. de transmitir, né? E também não sabe como é que se socializa. Porque... Chega lá e fica lá. tem medo, né? Porque as pessoas hoje... O que é que eu faço? Não é igual antes da pandemia, que as pessoas conversavam, dialogavam, isso aqui. Conseguia se socializar. Né? E também tem o medo, né? O medo não Sim. só da pandemia, mas acho que quem se preveniu tomando a vacina não tem muito medo, mas ainda tem. O medo de ser julgado também, né? A pessoa pensar uma coisa que a pessoa não e tem esse medo. Né? E também o medo de socializar, né? Na questão de chegar na pessoa, conversar. Timidez. Porque na pandemia aumentou muito as pessoas tímidas, né? Aquelas pessoas que já eram tímidas antes. Sim. E, vamos dizer, aumentou mais. E você, Ana? Igual eu falei, realmente, eu acho que é um medo que as pessoas têm de se socializar. Porque elas estavam na pandemia, elas ficavam sozinhas, só tinha a companhia da família, às vezes nem da família, assim. Então é um medo que as pessoas têm de socializar, de chegar na pessoa e conversar. Por medo de ser julgada, a pessoa, mesmo que não conheça, às vezes pode pensar uma coisa que a pessoa não é. Então
Ocorre tem todas- várias questões, né? várias que eu questões falo. que são importantes, mas eu acho que é mais o medo mesmo. Isso afetou muito. Ana, o que você acha, né, que a volta às aulas presenciais afetou principalmente as pessoas com problemas mentais? O medo das pessoas não entenderem a matéria, os sentimentos de ansiedade na hora da prova, Uhum, por conta de eles não estarem preparados para fazer aquela coisa. Porque na pandemia, essas pessoas não se importavam com o ensino. uhum. E vence o presencial e elas ficam tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? E também, E né, você? foi o que você disse, afetou principalmente as pessoas que estavam com medo, e depois, Ansiosas. acho que aumentou a ansiedade, né? Sim. A questão da ansiedade, a questão dos problemas, assim, de ser julgada, falar assim, porque no começo tinha muitas pessoas assim, tirou uma nota ruim, pensa que já É burro. né? Isso afetou, né? É um dos problemas que afeta até hoje, Sim. né? Não ficou só lá, afeta até hoje na questão do medo mesmo, como a gente já falou, porque tá, voltando, né? Afetou principalmente o medo, afetou as pessoas na questão do raciocinar, na questão da, do raciocínio, de fazer as coisas, né? E de ser julgado. Sim. E Luiz, pra vocês, quem, quem foram os mais afetados com as aulas virtuais, na opinião sua? Todos aqueles que estavam estudando, né? Os alunos, os jovens. Os mais dedicados. Também, né? Porque as pessoas que não ligavam pro estudo, nem antes da pandemia, depois da pandemia, não ligam. Uhum, Tipo, é. não me importa as coisas. Deixa. Aí acabam ficando de recuperação, então. Porque naquela época, vamos dizer, vamos dizer, você fazia de qualquer jeito, mas. Você ganhava nota. Né? Aí depois começou a precisar estudar mesmo, aí foi prejudicando. É. Mas os mais afetados são os estudantes, aqueles que se dedicavam, porque de uma maneira ou outra, eles não tinham os materiais necessários para o estudo, e aquilo acabou prejudicando, né? Mas não tem só uma, como é que fala? Um Um fator? grupo, né? Ah, Um tá. grupo de pessoas. Acho que afetou todos, né? Todos aqueles que se dedicavam ao estudo, seja aluno, seja professor, seja todos, né? Sim. O que foi mais afetado com as aulas virtuais para os estudantes? O ensino. Tá. Foi prejudicial. Uhum. Porque. Digamos que não era um ensino bom, assim. Uhum. Eu lembro que quando começou a pandemia, o estado aqui de Minas começou a fazer um. Eram videoaulas, só que não batiam com a semana do famoso PET que a gente tinha. Eles não batiam. Era um assunto, tipo, da segunda semana. Falava que semana 1, mas era da outra semana. Então você ficava muito confundido. Nossa, Então caramba. acabou prejudicando muito o ensino. Por isso que muitas pessoas não ligavam mais também. Porque ia ver Chegou o vídeo. um ponto que eu cansei, eu fui pegar do Google mesmo. Né? A única solução é essa, vamos pra essa, né? Mas E pra você? foi o que você falou, foi a questão da organização, porque não teve, Sim. no começo não teve organização. Né? Nem no começo, nem no fim. Isso que eu ia falar, não teve nem no começo nem no fim, porque no começo teve os vídeos aulas, mas não era compatível com a atividade. Sim. E no final, as atividades. Lembro que em 2020 era o PET pra cada mês. E Era um também caos. tinha aquela questão de mandar por e-mail, e muitas pessoas não sabiam mexer. Eu não sabia mexer. Eu tinha que usar Eu o nem celular. sabia que existia e-mail, gente. Né? Aí eu tive que aprender na raça, porque se eu não mandasse, eu não ganhava nota. Ainda mais que minha mãe foi viajar pra Belo Horizonte quando minha avó tava doente. E eu ficava perdidinha, não sabia o que eu fazia, porque... Ou fazia serviço de casa, Eu ou tinha que fazia, estudar. então eu tentava me organizar, só que na hora de eu fazer o PET eu ficava tipo, pesquisar aqui, porque eu não tava ligando muito também. Porque era uma coisa que pra mim, na minha cabeça não ia fazer falta, mas depois que eu voltei pra escola eu vi que ia fazer falta. Mas era uma coisa que o estado de Minas Gerais não Não teve soube organização, organizar. né?
Porque até no começo da pandemia eu não tinha o celular. Aí eu tinha que usar o celular da minha irmã para fazer atividades. Depois que foi conseguir. Então, Ainda mais gastava as folhas de casa, tinha que comprar folha pra imprimir. Minha mãe mesmo, aquela professora, não gostava de... Ela queria imprimir as coisas dela, porque como ela trabalha em prefeitura, ela também tinha que organizar a apostila dela. Ela gastava folha com as apostilas dos alunos dela, com a minha apostila, que era uma vez por mês, então gastava muito. Muito dinheiro. Depois que, em 2021, que eu lembro que eu acho que era um pet pra cada semestre, que foi menos pior. Foi melhorando. É claro, não melhorou, né? Não melhorou muita coisa, mas foi mais organizado em 2021. Não muito, mas foi. Foi indo. Luiz, como a pandemia influenciou nos estudos? Eu acho que não influenciou em nada. Meu. Só influenciou o povo, não faz nada. Só influenciou o povo usar o Google. Né? O Google, o Braille. Acho que o Google foi o meio mais utilizado YouTube, na pandemia, né? Na questão do estudo. É claro, eu usava mais o Google. O Blind não sabia mexer muito, não. Mas o Google, Blind. Não sei falar. Até minha mãe falava pra mim, pesquisa lá pra resposta. Não. Por quê? Não tinha muito o que saber. Você praticamente não ia usar, você ia acabar perdendo o que você aprenderia no 7º ano, no 8º, porque a gente não teve o 7º ano, a gente não teve o 8º. A gente teve que rever tudo no 9º ano, no 9º e no 8º. É claro, ainda não revemos tudo ainda, porque Não é muita mesmo. coisa, né? Quase 2 anos, né? Sem aula, aí teve que rever. Aí foi né? um caos. Foi, nossa senhora. Como a pandemia influenciou na vida dos professores? Prejudicou muito eles também. Né? Porque eles ficaram bem perdidos também. Eles tinham que procurar vídeos que falassem sobre o PET, da matéria. Eu lembro que na época, a Dalgisa era nossa professora de matemática, ela mandava vídeos pra gente ver, do PET mesmo, da resposta do PET. Só que era um cara mó legal, ele dava a resposta, ele explicava certinho. Eu lembro. Eu adorava aquele carinha. É bem da hora. Eu aprendi muita coisa com ele. Assim, mesmo eu não interessado, eu acabei aprendendo. Então, prejudicou muitos professores porque eles não sabiam como é que eles iam organizar as aulas, não sabiam que horários os alunos iam querer estudar pra ajudar, então era uma coisa Não tinha bagunçada. horário fixo. Não tinha horário fixo. E também na questão do WhatsApp, né? Os professores, muitos alunos mandavam mensagem, né? Um tempo todo aí. Eles ficavam perdidinhos. Nossa senhora. Ô Luiz, o que a gente pode fazer pra reduzir os impactos na pandemia na educação no caso? Olha, acho que na questão geral, né? Não só os alunos, mas os professores, os pais, né? Os educadores, aqueles que, né, estão na política, acho que é em geral, né? Não é só uma pessoa. O que a gente pode fazer pra reduzir os impactos da pandemia? Fugiu, só. Peraí. O que eu posso fazer? Acho que prestar atenção nas aulas. Você acabou perdendo 2 anos de escola, então acho que você se importar pelo menos o mínimo na escola pra você ter conhecimento. Já aprender, né? Já aprendeu pelo menos o básico. Ai, bati aqui. Então, mas como você falou, né? Prestar mais atenção nas aulas, se dedicar mais, dar um tempo aos estudos. É chato estudar? É um pouquinho, mas é preciso. Né? Porque o futuro está aí, né? E é preciso. Tudo agora precisa de estudo, de conhecimento. Então, né? É melhor fazer. Mesmo que você não vá fazer uma faculdade ou alguma coisa, você vai precisar de algum estudo, algum curso técnico pra fazer o que você gosta. Então, cada um... cada um só cada um, né? Tentar pelo menos se dedicar um pouco nos estudos. Não precisa ser ótimo. O melhor da sala, assim. Mas pelo menos... Tentar recuperar o que você perdeu na pandemia. Tentar aprender aquilo, né? Já é o que vale. Sim. Por que, né, você acha que a pandemia pode contribuir para o abandono dos estudos da grande maioria dos jovens? Porque eles não estavam interessados. Eles, não vão querer voltar pra escola. Algumas pessoas achavam que estava tão bom na escola, em casa, que não... E também tem a questão de... Vamos levar na questão rural. Muitos jovens largaram os estudos para trabalhar. Sim, também. Acabam crescendo e acabam conseguindo empregos junto com o pai ou com qualquer familiar e acabam deixando a escola de lado.
né? Aconteceu muito isso na pandemia, né? Sim, E muitos, depois da pandemia, não voltaram aos estudos mais. sim. Pra você, Luiz, quais são as vantagens e as desvantagens do ensino remoto? A vantagem é que um novo método de estudo, né? Mas, vamos dizer, tecnológico. Mas a desvantagem é que não tem aquela coisa presencial, porque Sim. muitos alunos precisam da aula presencial para conseguir mesmo estudar, né? Mas eu acho que só isso. E você? Sim. Qual que era a pergunta? Eu já esqueci. Qual, Várias perguntas, esqueci a qual pergunta. que é a vantagem e desvantagem do ensino remoto? Acho que a vantagem é igual você falou, um novo método de estudo. Uhum, Porque muitas pessoas querem fazer, tipo, pessoas com faculdade, uhum. querem fazer um curso que tem esperado há muito tempo, só que na cidade não tem. É, Tipo, eu quero fazer o jornalismo, mas por aqui na minha Na nossa região. área não tem, na região não tem. Então eu teria ou fazer uma faculdade à distância, ou tentar pelo menos achar um plano B, ou sair daqui da zona rural e ir pra outra cidade, se eu conseguir numa federal, assim, digamos assim. Mas a vantagem é que é um novo método de estudo. Sempre, eu acho que sempre teve a faculdade à distância, Sim. e a pandemia acabou aumentando essa faculdade, porque Foi a gente tava ajudando, preso né? em casa, a gente não podia sair, então acaba melhorando. Uhum. É bom que você não precisa gastar pra ir na faculdade, né? Não tem Não aquela tem o questão gasto financeira. de você ir e voltar, gastar pra comer, o que você comer, Uhum. tipo, lá. E a desvantagem foi o ensino mesmo. Que Porque a gente prejudicou. Os professores mesmos falavam que com essa pandemia, a gente não aprendeu praticamente nada. Nem o essencial que a gente precisava. Nem Nem o o mínimo. básico. Nem o básico que a gente precisava. Então foi uma desvantagem no ensino, na questão de socializar Uhum. e muitas outras coisas. E agora que a gente já acabou as perguntinhas, agora a gente vai pro nosso minutinho pra falar sobre a nossa patrocinadora do nosso podcast. Exato, é a nossa querida Lu Azevedo, que inclusive também tem um podcast sobre empreendedorismo feminino. Mas não só isso, ela também é especialista em micropigmentação e futura biomédica. E agora saindo da nossa publicidade. E você? Quais foram as principais mudanças notadas por você na transição de volta para o presencial? Quem ou o que você quer ver aqui? Nos conte pelos comentários ou pelo nosso Instagram, @dapcast.dino. E bom, galerinha, esse foi o nosso episódio de hoje, conversando um pouco sobre a transformação do digital ao presencial. Muito obrigado a você que está nos assistindo ou ouvindo. E não se esqueça de apoiar nosso podcast seguindo nas redes sociais, curtindo e se inscrevendo no nosso casal. Errei! E não se esqueça de apoiar o nosso podcast, seguindo e curtindo a gente nas nossas redes sociais. E se inscrevendo no nosso canal, aqui embaixo, no caso, e compartilhando para outras pessoas. Até a próxima semana, um excelente final de semana a todos. E esse foi o meu, o seu, o nosso Dapcast de hoje.